A Módulo FM, em parceria com o Colégio Atenas, traz dicas para você que vai realizar o Enem neste ano de 2024. Agora, nós estamos recebendo, aqui nos estúdios da Módulo FM, as professoras Ana Paula Lopes, de língua inglesa, e também a Renata Santos, que é supervisora do ensino médio, professora de língua portuguesa. Renata, seja bem-vinda, satisfação receber você aqui hoje. Muito obrigada, Daniel. Um prazer estar aqui novamente. Professora Ana Paula também, satisfação receber você. Seja muito bem-vinda à Módulo. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Bom, vamos falar então, sobre essas matérias, esses conteúdos importantes para você que vai realizar a prova. E esses conteúdos já caem na prova deste domingo. Vamos começar pela língua inglesa, professora Ana Paula. Quais os principais tópicos os alunos têm que se preparar, ou melhor, já se prepararam, para essa prova do Enem, no que se tange à língua inglesa? O que eles devem saber, o que eles devem estar ligados para realizar uma boa prova? O Enem, na língua inglesa, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente de alguns vestibulares, que ainda existem aqui no Brasil. O Enem, ele traz mais questões de interpretação, questões com pouco texto. O Enem não tem trago tanto texto nos últimos anos, mais imagens, uma outra questão que assusta um pouco os alunos, mas acaba não sendo uma questão tão difícil. Então, o que eu dou sempre de dica para os alunos é, se vier texto, olhem sempre, vão olhar as alternativas. O Enem tem lá a letra A, B, C, D, E, olhem, leiam a pergunta e depois, se necessário, vão ao texto, vão às imagens, busquem sempre interpretar, É uma coisa aí que o aluno já vem trabalhando na sua vida toda, a interpretação tanto no português como no inglês, e aí no Enem ele vai pôr isso em prática. Essa questão de vamos analisar, são 5 questões, então a gente vai lá, olha as alternativas, depois volta no enunciado, e aí já fica mais fácil, com mais tranquilidade para o aluno já ter a resposta. Geralmente, o aluno já consegue visualizar a resposta nas alternativas. É muito simples, são questões simples, tranquilas de ser feitas. Geralmente nessas questões de linguagens, nessas provas de língua estrangeira, há aquela questão dos cognatos, os falsos cognatos, quer dizer, palavras que são semelhantes na grafia, são semelhantes no significado, outras que são semelhantes na escrita, mas com um significado totalmente diferente. O aluno também deve se atentar a isso, se for levar isso em consideração na hora de responder a questão? Sim, o aluno tem que ficar bem atento a isso, Porque eles podem estar presentes e podem até estar uma questão aí de pegadinha, vamos colocar esse falso cognato aqui para confundir o aluno na questão. Então, ele tem que estar atento a isso, é o fato da tranquilidade. Então, por onde eu vou começar? Vou começar pela parte mais difícil da prova. Às vezes eu já vou lá, se eu tenho uma facilidade em língua inglesa, por exemplo, que foi o aluno que escolhe língua inglesa, ele certamente já tem esse conhecimento, porque no Enem você tem a opção de língua inglesa e o espanhol. O aluno que já opta pela língua inglesa, ele já tem um conhecimento mais prévio, ele já tem, além da escola, ele tem também uma base fora da escola. Então, ele já deve aí ficar atento a esses falsos cognatos, essas palavrinhas, que estão aí para confundir eles. Pode acontecer, sim. Mas esse aluno que não tem esse conhecimento prévio, talvez não tenha realizado um curso de inglês, por exemplo, ele consegue também, optando pelo inglês, realizar uma boa prova? Qual o nível de vocabulário ele tem que ter para conseguir realizar essa prova? Consegue sim, porque é como eu te falei. O Enem, na língua inglesa, ele não tem trago textos extensos, não é como outros vestibulares. Então, com um conhecimento de vocabulário do ensino médio, aquele aluno que se prepara, que estuda, é simples para ele fazer. Inclusive, essa matéria, esse conteúdo de falsos cognatos é um conteúdo trabalhado na primeira série do ensino médio. Então, é um conteúdo que ele já vem trazendo com ele durante anos, porque a hora que chega na terceira série, todos esses conteúdos são revisados na língua inglesa. Então, ele consegue sim, o aluno preparado, o aluno que se dedica, ele consegue tranquilamente fazer a prova de língua inglesa. E no Colégio Atenas, como é feita essa preparação dos alunos para realizar uma boa prova, aqueles que optam pelo inglês, como eles são preparados ao longo do ensino médio para isso, professora? Sim, o material hoje que nós trabalhamos é um material muito completo.
tanto na parte, no quesito de vocabulário, quanto no quesito de gramática, né? Por quê? Porque hoje os alunos, além do Enem, que vai acontecer esse final de semana, muitos optam por fazer vestibulares de universidades específicas. Então, nós preparamos essas duas frentes, tanto a de vocabulário quanto a de gramática. E o aluno, desde a primeira série, ele já tem esse contato no material, com textos, exercícios, os próprios simulados que o Bernoulli ele traz, né, durante os anos do aluno. E isso vai sendo muito focado na primeira, na segunda série, e na terceira série ele vem tá fazendo uma revisão de todo esse conteúdo que ele já viu na primeira e na segunda série. Então, é bem reforçado, o material de língua inglesa é muito bom, com muito vocabulário, muita gramática, tudo trabalhado em sala de aula. E nesses dias que antecedem a prova, qual é a dica neste momento? Os alunos devem dar aquela descansada já e se preparando para o exame no domingo para chegarem a essa prova mais tranquilos, professora? Sim, eu acho que vai muito de perfil, né, de cada um. Tem aluno que gosta de estudar, né, até o último momento da prova, e tem aluno que gosta de, nessa semana que antecede, dar uma tranquilizada, pensar em outras coisas para ir para a prova mais relaxado. Então, eu acho que vai do perfil da pessoa. Eu acho que ambas as situações são válidas. Se você tem a necessidade de estudar até o último momento, ótimo, estude, mas não se desespere, porque você está no comando ali, né? Não a prova está te comandando. Mas se você acha que é melhor ficar tranquilo, também é algo válido aí antes da prova. Professora Renata, vamos falar agora sobre a língua portuguesa, né, que traz muitas questões também nesta prova do Enem. Faço a mesma pergunta que eu fiz para a professora Ana Paula. Quais os principais tópicos, os conteúdos que são cobrados da língua portuguesa na prova do Enem? Sim. No Enem, claro que tem alguns tópicos mais cobrados que outros. A interpretação de texto, com certeza, ela está em toda a prova de linguagens, e eu acredito que em toda a prova do Enem, é um perfil do exame trazer essa relação entre disciplinas e cobrar a interpretação de texto em diferentes níveis. Então, a interpretação de texto, sem dúvida. Além disso, na prova de português tem a questão dos gêneros textuais, identificação, relação com o contexto histórico, objetivo do texto, isso é muito presente. E a variação linguística, né, que em todos os anos nós tivemos variação linguística. Como assim? Variação linguística é a valorização da língua portuguesa e a relação com o preconceito linguístico. Então, qual é o nível de formalidade, língua culta, língua coloquial, e a relação disso, a aplicação disso no contexto do uso da língua de fato pelos brasileiros. Então, essa questão de cobrar, de valorizar a língua em diferentes níveis de uso, ela está cada vez mais presente, inclusive pelos temas, né? Pelo viés social que a gente tem do Enem, a gente percebe que isso não é uma particularidade da prova de língua portuguesa. Além disso, a gente tem a questão de algumas classes morfológicas que vêm embutidas em questões de interpretação, muitas vezes, né? Cobrando a coesão, coerência do texto, progressão textual. Isso é muito presente. Agora, tem alguns temas específicos que ano cai, ano não, como função da linguagem, mas de maneira geral, toda a matéria de português é cobrada. Não tem lá uma questão muito específica de gramática pura, como em outros vestibulares, mas eu costumo falar para os meninos que, se ele está preparado para fazer uma questão de gramática, de interpretação mais prolixa, com certeza ele sabe fazer as questões mais fáceis, né, de língua portuguesa ou de qualquer outro conteúdo. Então, tem gramática no Enem? Que é a grande pergunta, né? Tem gramática, mas essa gramática ela é cobrada de uma maneira contextualizada, às vezes em uma ou duas alternativas, dentro de questões específicas, mas não tem aquela questão de gramática pura. Agora, professora, na prova do Enem também, os alunos se deparam com vários textos e vários tipos de texto. Tem textos jornalísticos, literários, gêneros literários, caia nesta prova. É importante o aluno também conhecer esses tipos, esses gêneros textuais? Muito importante, porque os tipos e gêneros textuais, eles estão em toda a prova, principalmente na prova de linguagens, logicamente. Então, ele saber a estrutura, as características específicas de cada gênero, já dá para
para esse aluno uma tranquilidade em analisar, descartar as alternativas, né? Porque se eu estou analisando um poema, é diferente de eu analisar uma reportagem. E eu sabendo que são gêneros diferentes, tipologias diferentes, eu sei que o que pode me ser cobrado desse texto é diferente também. Então, saber sobre gênero textual é essencial para fazer a prova. Professora, outro tema que chama bastante atenção nesta prova é a redação. O grande ponto do Enem costuma ser a redação. Como os alunos têm se preparado para esse momento, há sempre aquela espera pelo tema da redação também, aquela expectativa para qual vai ser o tema da redação entre os alunos. Como é que está esse momento de espera pela redação também? Sim. A redação é um outro tópico, né, que é um número de pontos significativo. E aí sim, na redação a gente tem especificamente a gramática, né, na competência 1 da correção é a competência gramatical. Os meninos ficam muito ansiosos por tentar adivinhar, né, até bolões para adivinhar o tema da redação. Mas independente do tema, se a gente vai adivinhar ou não, são temas com perfis ao longo dos anos recorrentes, né, com viés social, com temas que envolvem essa questão da sociedade, valorização. Então, eu acho que os meninos estão bem preparados, porque eles fizeram inúmeras redações ao longo de todo o ensino médio, principalmente agora, na 3ª série. E, além de saber fazer, que eu acho muito importante, a redação, os nossos alunos, eles estão muito conhecedores dos critérios de correção, porque a gente brinca com eles lá, que quem sabe as regras do jogo, joga melhor. Então, os nossos meninos estão muito bem preparados quanto a correção da redação, né? Eles, desde a 1ª série, a partir do 9º ano já começa, mas desde a 1ª série do ensino médio, eles já têm as redações corrigidas com os critérios da redação do Enem. Então, às vezes o menino fala assim, perdi 40 pontos na C3. Eles sabem exatamente onde que eles vão perder nota, por quê, e se eles sabem, eles vão tentar não fazer errado, que é o mais importante. Mas eles estão muito bem preparados para a redação. Aqueles textos motivadores que costumam vir ali junto com a redação, eles são importantes até que ponto também para auxiliar esse aluno que vai realizar a prova? Eles são importantes no sentido de localizar o aluno para o tema. Ele vai dar para o aluno ali subsídios para que ele possa se preparar mentalmente e buscar no inconsciente, no consciente, estratégias de argumentação, estratégias de repertório, mas sem citar o texto de apoio, né? Porque um dos critérios ali que a gente tem que ter muito claro é que o texto é realmente só para incitar, para levar para esse campo de argumentação. Então, o aluno, ele vai usar isso para criar uma argumentação própria. Dentro do modelo de redação que ele vai se propor a fazer ali dentro do Enem, ele vai usar esses textos para lançar mão de argumentação, mas uma argumentação não dentro do texto, né? Então, o texto é realmente de apoio, não é um texto de base que você vai usar os dados, né? E os meninos sabem disso direitinho. Eles vão lê-lo, se localizar e buscar ali no repertório que eles já têm algumas estratégias e argumentações similares aos textos que eles vão ler. Professora Renata, você também, enquanto supervisora do ensino médio, a gente percebe que no Colégio Atenas esse trabalho é feito ao longo de todo o ensino médio para que o aluno, ao chegar ali no 3º ano, findando seus estudos no ensino médio, esteja bem preparado. Como é que isso é realizado ao longo de todos esses anos para que os alunos possam chegar ao Enem, realizar uma boa prova, esses alunos do Colégio Atenas? Como é que é feito esse trabalho? Sim. Todos os professores são acompanhados muito de perto, nós trabalhamos muito em conjunto mesmo. Então, não só o cumprimento da apostila, né, que a apostila realmente é uma apostila muito rica, e só o fato de cumprir o material Bernoulli já seria suficiente para preparar bem o nosso aluno. Então, o acompanhamento desse cumprimento da apostila, ele é feito muito de pertinho. E os professores sempre falam a mesma língua. A gente gosta de usar esse termo lá no colégio. A gente fala a mesma língua e veste a camisa do colégio, porque todo mundo se sente parte da equipe, se sente parte desse processo, né? Chegar aqui com esses meninos preparados para o Enem é o resultado, é a somatória de muitas ações e estratégias que a equipe lançou mão durante todo um processo.
né? Não só no ano da terceira série, né? O terceirão está ali bem preparado, porque ele foi bem preparado durante o ensino médio, fundamental, teve uma base boa, grande parte dos nossos alunos vem desde o maternal até o ensino médio, mas todos os alunos que passam por esse processo de formação, eles são acompanhados, né? Pela supervisão, direção, coordenação. Então, isso dá para a gente a segurança de falar que nós lançamos mão de tudo que poderia ser feito, de acompanhamento, de rotina de estudo, a questão dos simulados, né? Que deixa o menino muito bem seguro. O nosso aluno hoje, ele não vai para o Enem com a sensação de não saber o que é o Enem. Né, nós fazemos aí muitas aplicações de simulado e isso deixa o menino bem preparado, né? Ele sabe o que é TRI, ele sabe direito como jogar isso e é para nós uma segurança e para os alunos também, claro. Professora Ana Paula, mais alguma dica que você gostaria de acrescentar para os alunos do Colégio Atenas, para todos aqueles que irão realizar o Enem nesses próximos domingos, aquelas dicas para que ele chegue até essa prova, até o exame tranquilo, faça uma boa prova, ele terá umas boas horas para realizar esse exame também, tem que administrar esse tempo. Exatamente, eu acho que é isso. O aluno, é o que você falou, administração de tempo, né? Os nossos alunos, os alunos estão bem preparados, sabem o conteúdo, eles sabem, como a Renata falou, eles sabem direitinho aí o que os espera. E eu acho que a tranquilidade na hora da prova, você está no comando. Como eu disse anteriormente, é você quem manda ali. Não é a prova. A prova é só um papel, são só palavras. Você quem vai ler, você quem vai escolher a alternativa, né? Então, administre o seu tempo. Escolha, não precisa fazer. Às vezes, alguns alunos preferem, mas não precisa fazer na ordem que é apresentada a prova. Busque os conteúdos, as matérias que são mais fáceis para você, né? Tem uma questão mais difícil, passe para a próxima, depois no final você volta. Tranquilidade. É como eu falei, você que manda ali, você que vai decidir, né? Então, tranquilidade, aproveite o tempinho agora antes da prova, descanse, se quiser estudar, estude, mas com muita calma, vai dar tudo certo. Professora Renata, suas dicas também para os alunos. Todos os professores que aqui estiveram foram unânimes em dizer também, como você citou, a importância da interpretação, a importância da leitura. Qual peso você atribui também a este aluno? Porque eu sempre acompanhei alunos que tiraram boas notas no Enem e a gente percebia que eram pessoas que liam bastante, eram pessoas que sabiam interpretar esses textos, essas questões. Quais são as suas dicas também para os alunos que irão realizar o Enem neste ano? Sim. Então, Daniel, eu acho que agora a preparação já está pronta, né? O aluno que sentir essa necessidade de retomar alguma coisa aí, algum conteúdo, ok. Mas ele já está preparado para essa prova. E quando a gente fala assim, o aluno tirou 900 no Enem e não estava preparado. Mentira. A TRI não permite que um aluno tire nota boa no Enem sem estar preparado, né? Então, o aluno que lê, provavelmente, ele vai ter mais facilidade em questões de interpretação, sem sombra de dúvidas. Mas a dica agora é aquilo que a gente bateu o ano inteiro com eles. Administre o tempo, use as habilidades que você já tem para interpretar, para buscar, para lançar mão de conteúdos que estão guardados, mas a administração do tempo nesse momento, ela é essencial, porque o que você tinha que preparar, você já tem ali, isso já está com você. A gente costuma brincar com os meninos o seguinte, garrou numa questão, usando uma linguagem bem mineira, passa. Porque se você gastar muito tempo com essa questão, provavelmente é uma questão difícil. Então passa, porque o sistema de teoria de resposta ao item, que é o sistema de correção, ele não permite que você erre questões fáceis. Ele vai jogar sua nota lá para baixo. Então, não erre questões fáceis. Mas, às vezes, essas questões fáceis estão lá no final da prova. Então, se você gastar muito tempo com a questão que provavelmente é difícil e errar as fáceis que estão no final da prova, isso vai te prejudicar. Então, viu que não sabe a questão? Pula, passa para outra para você acertar todas as fáceis da prova, depois você analisa o que é possível fazer. Porque tem no Enem também uma dica que é muito importante. Sempre há uma ou duas alternativas que elas são completamente absurdas. Então, eles vão descartar essas. Se você tiver que chutar, não chute nessas. Descarte essas absurdas, que a sua chance vai aumentar consideravelmente. Então,
é administração do tempo e usar as habilidades que você já tem. Nesse momento, o nosso aluno já está preparado. Calma e use aquilo que você tem. Foi uma preparação, se prepararam para isso. Ao longo do tempo. Tá certo, obrigado, professoras, pela participação aqui na Módulo FM, na cobertura do Enem 2024. Um oferecimento Colégio Atenas, incomparável, e loja Zema Centro, patrocínio. Para você, por você.